Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos por encerrar a segunda semana do tempo do Advento, este tempo de preparação para o Natal. E como já sabemos, o nosso foco, a nossa preocupação se encontra em esperar de um modo digno e preparado a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrar o Natal como data festiva, como momento de encontro com Jesus, momento de fé e de esperança, mas que deve nos projetar para a segunda vinda de Jesus. O cumprimento do tempo do Advento se dá com esse encontro definitivo com Jesus. E a liturgia da palavra, a própria oração da coleta, a primeira oração da missa, ela nos já deixa compreender a importância do significado deste tempo. Vai dizer a oração que desponte em nossos corações o esplendor da glória do Pai, para que vencidas as trevas do pecado, possamos vislumbrar a vinda do Senhor Jesus. A nossa caminhada, a nossa vida será sempre esta busca na vitória sobre o pecado, sobre os maus hábitos, para que possamos vislumbrar a glória do Senhor. O tempo do Advento é o tempo propício para essa busca. Vislumbrar o Senhor que vem e vem para se encontrar conosco, com cada um de nós. Jesus deixou-nos a sua palavra por meio do Evangelho. E no Evangelho de hoje nós encontramos a figura de Elias e depois a figura de João Batista. Já na primeira leitura do livro do Eclesiástico, nós ouvimos um grande elogio à pessoa de Elias. Para nós compreendermos a iniciativa desse elogio, o porquê que o autor do Eclesiástico faz este elogio, a gente precisa compreender um pouquinho mais o sentido da vocação e do chamado de Elias. Elias, alguém que foi perseguido no seu tempo como profeta, e desta perseguição Elias chegou até a desejar a morte. Elias chegou no limite da sua vida, dizendo: já basta, Senhor, já não suporto mais a perseguição da rainha que queria destruir a sua vida. Então Elias, ele cai, a gente diria no tempo de hoje, num desespero e se deita debaixo de uma árvore. E lá ele vai dizer: basta, já não quero mais, já estou me sentindo esgotado. Este sentimento que muitas vezes nós também carregamos diante dos desafios, diante dos sofrimentos. Quem de nós já não pensou em desistir
diante de uma perda, diante de uma angústia muito profunda. O livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, vai vai mostrar este fato na vida de Elias. Então Elias, ele dorme debaixo daquela árvore e quando ele acorda, ele é visitado pelo anjo que diz: olha, levanta-te e come, se alimente, porque o caminho que tu tens a percorrer é muito longo. A missão, ela está apenas por começar. Elias se alimenta e vai dizer o texto, com o alimento daquele dia, ele caminhou por 40 anos. Veja, olhando para este fato, nós podemos compreender o porquê o autor da primeira leitura, o autor do Eclesiástico, ele vai dizer: Elias surgiu num tempo em que a sua voz era como um fogo que queimava como se fosse uma tocha ardente. A palavra do profeta, ela toca no coração, ela estremece a alma daquele que crê. E talvez seja por isso que hoje muitos e muitos falam e são pouco ouvidos. Hoje muitos se levantam como profetas, mas não passam de demagogos que não transmitem Jesus e não trazem mudança de vida e conversão. O autor da primeira leitura continua dizendo: é quase que inegável perceber a força de Deus na tua palavra e os prodígios realizados pelo Senhor. É preciso que nós também, batizados, filhos de Deus pelo batismo, nos alimentemos assim como se alimentou Elias, para que a partir deste alimento que hoje nos é oferecido pela Santa Eucaristia, pela missa, é preciso que nós também nos alimentemos deste Deus e nos levantemos como profetas, profetas para o mundo, profetas para a família, profetas para aqueles que estão tristes e amargurados. De nossa voz, de nossas palavras, devem surgir luzes, devem surgir ânimo para aqueles que estão distantes de Jesus. E este tempo do Advento, ele é para nós um chamado a este compromisso. Eu me comprometo com Jesus, aguardando a sua vinda e alimentando, animando aqueles que estão tristes, aqueles que estão amargurados. Assim como o anjo de Deus falou a Elias, nós também devemos usar esta mesma palavra: levanta-te. Não se permita cair, se decepcionar com pessoas ou com atitudes. Foque a tua fé em Jesus, porque Ele virá e Ele está entre nós pela Eucaristia. Preparar o coração para que na segunda vinda de Jesus Ele nos encontre alegres, felizes e preparados. O encontro com Jesus não pode ser um encontro amargurado, não pode ser uma espera triste, angustiante. Quem espera por Jesus não deve estar esperando com medo, mas ao contrário, este encontro com Jesus, vai dizer também o Evangelho, será uma grande festa. A festa do Cordeiro. O Cordeiro apontado por João Batista no Evangelho de hoje. Jesus vai dizer: reconheceram Elias, até aplaudiram a sua palavra, mas no final trataram-no como tratarão a mim. Veja, o profeta, ele nem sempre é bem acolhido. Aquele que diz a verdade nem sempre é aplaudido ou abraçado. Elias disse a verdade, foi reconhecido, mas também no final da sua caminhada sofreu a exclusão. João Batista anunciou Jesus, mostrou o Cordeiro de Deus, dizendo: eis aquele que vocês devem seguir, e morreu degolado porque denunciou o pecado.
Jesus, da mesma forma, por fazer o bem, por mostrar uma imagem de um Deus que ia contra o poder daquele momento, daquela época, sofreu a cruz. Porque conosco seria diferente. Porque nós, como cristãos, teríamos, vamos dizer assim, uma caminhada diferente daquela que foi a caminhada dos profetas. Então é preciso que nós levantemos a cabeça, reconheçamos e professemos a fé em Jesus e a partir dele possamos esperar o nascimento, o Natal, a segunda vinda, o encontro definitivo com o Senhor. Chamados a ser profetas, que nós possamos assumir este compromisso, que nós possamos anunciar um Deus que é bom e que vem para nos libertar. Que este tempo do advento seja para nós, possa estar sendo para cada um de nós momento de esperança, momento de encontro, momento de fé, momento de perseverança. Que o Senhor alimente em nós os bons propósitos e traga ao nosso coração a certeza da fé, a fé em Jesus, que vem até cada um de nós. Como disse a oração, que possamos vencer todas as trevas e, na luz do Cristo, animar-nos a segui-lo, sempre no amor e na fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com fé, vamos apresentar as preces da comunidade, a oração de toda a igreja.